A reforma protestante do século XVI não foi uma inovação, foi uma volta ao cristianismo primitivo, uma volta à doutrina dos apóstolos, uma volta às Escrituras. A igreja cristã havia se corrompido doutrinariamente, politicamente, e então, no tempo oportuno de Deus, Ele preparou todo o cenário para que a reforma protestante pudesse acontecer. Este certamente foi o maior movimento da igreja depois do Pentecostes. Depois que veio a Renascença no norte da Itália, nos séculos 14 e 15, depois que veio o período dos chamados pré-reformadores, cujos olhos foram abertos para as Escrituras, com John Wycliffe, John Huss, Jerônimo Savonarola, chegaram o momento então da reforma ser proclamada. E isto aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, quando o monge agostiniano Martinho Lutero vai fixar nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. Estava ali deflagrada a reforma protestante. Na verdade, Lutero vai descobrir algo tão extraordinário nas Escrituras, verdade bendita, libertadora, extraordinária, que o justo viverá pela fé. A salvação não é pelas obras. A salvação não é uma conquista do mérito humano. A salvação não é uma medalha de honra ou mérito que o homem conquista como um troféu depois do seu trabalho. Ao contrário, a salvação é uma oferta gratuita de Deus, recebida pela fé em Cristo Jesus. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus. Nós somos salvos por aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Não é o esforço humano que nos leva à salvação. A salvação não é um caminho que o homem abre da terra ao céu. A salvação não é resultado daquilo que o homem realiza pelo seu engenho, pela sua capacidade, pelo seu merecimento, pelas suas benemerências, pelo seu esforço e zelo religioso. A salvação é uma obra exclusiva de Deus, planejada por Deus, executada por Deus, consumada por Deus, oferecida por Deus e recebida por nós, pela fé em Cristo Jesus. Por esta causa, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. E Paulo prossegue dizendo: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Oh, que verdade gloriosa, que verdade bendita, que abriu os olhos, que tirou o tampão dos ouvidos, que endereçou a igreja de volta ao caminho da doutrina apostólica, que é só a Escritura, é só a fé, é só a graça, é só Cristo. Toda a glória deve ser dada a Deus. Isso significa que a salvação não está na mão da igreja. A salvação está na mão de Deus. A salvação não vem pelos rituais que a igreja realiza. A salvação não é produto daquilo que a igreja realiza através dos rituais sagrados. Mas a salvação é uma oferta de Deus a todo aquele que
reconhecendo-se pecador, põe a sua confiança, a sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. No momento em que você confia em Cristo como seu Salvador pessoal, diz a Bíblia que você é declarado justo diante do tribunal de Deus. Isso porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, e esta é a essência do Evangelho, para ser o seu representante, o seu fiador, o seu substituto. Quando ele foi à cruz, diz a Escritura que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. E quando o nosso pecado estava nele, naquele momento ele foi desamparado na cruz. O Pai o desamparou temporariamente para amparar-nos eternamente. E ali Deus puniu o nosso pecado no seu próprio Filho, porque o salário do pecado é a morte. Ali Jesus Cristo pagou nossa dívida. Ali Jesus Cristo quitou o nosso débito. Ali Jesus Cristo rasgou o escrito de dívida que era contra nós e encravou na cruz e deu um brado: está consumado, está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Está quites com a lei de Deus, está quites com a justiça de Deus. Por isso a Bíblia diz: já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a verdade magna, resgatada na Reforma Protestante do século XVI. Não foi uma inovação, foi uma volta às origens, ao cristianismo bíblico, à doutrina dos apóstolos, à mensagem cristalina de que somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E hoje, esta mensagem é endereçada ao seu coração. Você, onde está agora, pode também tomar a mais importante decisão da sua vida. Reconhecer que você não pode salvar a você mesmo. Reconhecer que as suas obras não são suficientes para salvarem você. Que a sua religião não pode salvar você. Que nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum missionário, nenhum ser humano, por mais ilustre que seja, pode salvar você. Mas a salvação é uma oferta da graça de Deus a você. Se você agora mesmo olhar para Jesus, o Filho de Deus, o nosso Redentor, o nosso Mediador, e confiar nele e crer nele, você receberá dele agora mesmo o dom da vida eterna. Foi ele mesmo quem disse: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Esta obra gloriosa que ele fez na cruz, em seu lugar, em seu favor, agora mesmo pode ser recebida por você mediante a fé.